Boa noite, alunos do Seminário Sorocaba. Paz do Senhor Jesus. Estamos aí iniciando mais uma aula. Vamos estar falando sobre Pentateuco. Essa é a nossa primeira parte. Estaremos usando aí a apostila do Seminário Teológico Vinde, consultando também a Bíblia Sagrada, com o intuito aí de conhecer os fatos da humanidade, desde o princípio até a finalização aí dos 5 primeiros livros da Bíblia, lembrando que estaremos com Gênesis e Êxodo hoje. Um beijo para a comunidade evangélica Vinde. Acesse nosso site www.comunidadevinde.com.br. Ali você terá acesso também à nossa Rádio Vinde Internacional. Caso queira ser um aluno do Seminário Teológico Vinde, você vai encontrar as ferramentas necessárias ali e o contato para que você venha se tornar um aluno do seminário. Lembrando o nosso projeto aqui em Independente Sorocaba com a parceria da nossa igreja. Bom, introdução. Estaremos aí com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? No original, a palavra é a Torá, né? Que significa instrução, ou ensino ou direcionamento dado aí de Deus para o povo. A história é sobre a criação de todas as coisas com um propósito divino. Então, Deus estabeleceu nesse período leis, mandamentos que devemos seguir com o propósito que Deus tem para a vida do ser humano. Então, eu fiz um comparativo aqui, irmãos, entre a Bíblia protestante e a judaica. Nós sabemos que a nossa Bíblia ela tem 39 livros no Antigo Testamento, com capítulos e versículos, né? Determinado aí os 5 primeiros livros do Pentateuco. E a judaica, a Torá, ela é dividida em porções, que nós vamos ver no caso aí de Bereshit, que seria como Gênesis, né? Gênesis, 12 porções, enquanto nós temos aí 50 capítulos e assim sucessivamente. Então, na introdução de cada livro, eu vou estar explanando melhor depois detalhadamente. Eu quero falar nesse momento do primeiro e do segundo livro, deixando aí depois os demais para a próxima aula. Eu coloco novamente esse início de introdução. Então, criação do mundo e coisas importantes que nela há, a vida dos patriarcas e as leis dadas a Noé ali quando ele sai da arca, depois do dilúvio. Cativeiro no Egito com as 10 pragas para que o Senhor tirasse o povo cativo de Israel, usando aí a vida de Moisés, até a construção do tabernáculo. Esses 2 livros, inicialmente, seremos os que iremos estudar. Então, Gênesis, né, significa princípio. E em 6 dias você pode ver que o Senhor criou tudo o que há no mundo. Então, vemos aí luz, céus e terras no primeiro dia, céus para dividir águas superiores e inferiores no segundo, lugar para terras, água, vegetação que produzisse sementes e frutos. No terceiro, quarto dia, sol, luz, estrelas para marcar o tempo e iluminar a terra. No quinto dia, os animais aquáticos e aves. Sexto dia, os demais animais, répteis, selvagens. E o homem que dominaria sobre a terra. No sétimo dia, o Senhor descansou. Após a criação, após o princípio, aí nós temos a trajetória de Adão e Eva, ainda em Gênesis, né? E são exilados do Éden por ter comido do fruto proibido da árvore que estava ali no centro do jardim. E de lá, desde a expulsão de Adão e Eva até a geração de Noé, houve muita corrupção sobre a terra. E isso entristeceu o coração do Senhor. Então Deus promete destruir o ser humano, porque era perverso. Mas ali ele enxerga Noé e sua família. Então, do princípio da criação, luz, céus e terra, até Deus prometer destruir a humanidade, exceto Noé e sua família, nós temos um primeiro bloco. No segundo bloco, nós temos aí então Deus traçando um plano de salvação para Noé e sua família, sua esposa, filho, esposa dos seus filhos, juntamente com as espécies de animais. Então ele é levado a construir uma grande embarcação, que nós conhecemos a Arca de Noé, e permanece nela ali após o término por 7 dias até que venha a chuva sobre a terra. Esse período foi de 40 dias chovendo e houve águas aí por 150 dias. Você vai encontrar lá em Gênesis no capítulo 7, no versículo 17,
até o versículo 24, que temos esse relato. Quando Noé sai da arca, irmãos, ele oferece aí um sacrifício, um holocausto ao Senhor, que sobre como incenso agradável às narinas de Deus. Então Deus promete não mais acabar com a vida, com toda a carne sobre a terra, por causa da corrupção do homem. E nesse momento a gente pode ver ali, no capítulo 9, no versículo 13, Deus coloca então uma aliança, um sinal. E seria o que isso? Seria um arco entre as nuvens, para quando o Senhor olhar para esse arco, se lembrar que não mais acabaria com a terra, com toda a carne que havia sobre a terra, no caso os animais, com o homem. E o que seria esse arco que nós conhecemos como o arco-íris? Então, o Senhor estabelece esse período. Um pouco mais adiante, a gente vê o homem aí tentando chegar ao céu, e isso entristece ao Senhor, com a criação da Torre de Babel. Começa a subir essa torre com essa intenção. Se eu tiver algumas paradas aqui, é que eu estarei folheando a Bíblia, para que a gente possa juntamente estar lendo. Faça você aí também sua consulta. Em Gênesis 11, capítulo 11, no versículo 7 ao 9. Vinde, desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Então o Senhor desceu. Você vai ver lá no 9 que ele colocou, chamou-se-lhe, pois, o nome de Babel, porque ali é confundido o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispensou por toda a superfície dela. Então o povo se esparramou, porque já não se entendia, houve agrupamento de pessoas, e aqueles que falavam a mesma linguagem acabaram estando aí juntos. No terceiro bloco, a gente vê aí como um personagem principal a vida de Abrão, conhecido por nós hoje como Abraão, mas no início seu nome era Abrão. Ele é um personagem central porque o Senhor pede para que ele, ali em Gênesis 12, que ele venha sair de perto da sua parentela, juntamente com a sua mulher Sarai, e fosse direcionado a um local que ele lhe daria, né? Aqui o Senhor fala que faria dele uma grande nação no versículo 2 do capítulo 12. E ele tinha Abrão no versículo 2, ele promete fazer dele uma grande nação. E lá novamente no capítulo 12, versículo 4, tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã, quando recebeu essa promessa. Nessa trajetória dele, quando ele sai, o seu sobrinho Ló também vai junto. Você vai fazer a vontade do Senhor, estou com você, estou indo junto aí nessa longa jornada. Aí ele começa a sua trajetória, passa pelo Egito, ali ele mente com medo, dizendo que Sarai era sua irmã, e é levada a Faraó, mas Deus não permite que ela fosse tocada, envia ali pragas, e ela é devolvida e eles partem para outra região. A gente vai ver, irmãos, que eles eram muito ricos. Lá no capítulo 13, no versículo 8, Abrão propõe a Ló que eles venham se dividir. Cada um seguia aí seu rumo, a sua trajetória, porque os seus pastores já estavam contendendo já. E eles eram muito amigos, não queriam que aqueles pastores começassem a contender por conta de terra e que viesse atrapalhar a amizade. Então, Abrão já propõe aí a Ló separação. Porque imagina só, ambos muito ricos, com muito gado, e hoje se a gente for ver aí 1.000 metros quadrados, trazendo para o dia de hoje, para um cavalinho, 2 vaquinhas a pastar, a gente vê que é dificultoso, né? Nas áreas rurais principalmente, ou às vezes nos grandes centros, quando você vê uma pessoa que quer ter um cavalo num terreno pequeno, ela solta na cidade para uma pastagem. Agora você imagina o tanto de tendas que havia, os seus pastores, todo o seu gado, todo o seu rebanho, para que viesse ali compartilhar o mesmo local. Então, a terra e plantar, comer, ela não dava conta de todos os seus servos, de todos aqueles que faziam parte aí, né, da sua tenda. Então, eles tiveram que se dividir. E a gente vê aí, então, Abrão, no caso ainda, né, ele dá aí no capítulo
13 de Gênesis, versículo 12, você vai ver que ele deixa Ló aí ver para onde ele quer ir. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. E aí a gente vai ver Ló escolhendo a campina do Jordão, onde Amor armou aí suas tendas até Sodoma, e ficando Abrão então em Canaã. Lá no capítulo 17, a gente vê Deus mudar então aí, irmãos, o nome de Abrão, né, para Abraão, fazendo dele pai de grandes multidões, e Sarai para Sara, que significa princesa. Só que Abraão e Sara resolvem dar uma mãozinha para Deus, e aí entra Agar nessa história toda para ter um filho com Abraão, que era serva de Sara, nascendo assim Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Deus falou que seria chamado de Isaque, o filho, né? Que faria dele uma grande descendência, que Deus honraria Abraão. Então, aos 99 anos, nós vamos ver aí Abraão sendo circuncidado. E nós já teremos Ismael aí com 13 anos de idade. Então, circunciso ambos, juntamente com toda a sua casa, todos os estrangeiros e escravos. Você vai ver isso lá no capítulo 17, no versículo 23 ao 27 de Gênesis. Então, essa terceira parte nós temos, então, desde Abrão ser chamado até ele receber essa promessa de pai de grandes multidões e ser circunciso juntamente com sua casa aos 99 anos. Temos depois, então, após essa circuncisão, nós vemos aí que o Senhor, colocar aqui Gênesis, no capítulo 18, versículo 1 e 2. Eu gostaria de estar lendo. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu à porta da tenda, ao seu encontro prostrou-se em terra. Né? Então, apareceu o Senhor a Abraão. Né? Então, ele juntamente com seus 2 anjos, quando ele se prostra ali com o rosto em terra, e Deus fala a ele da promessa de ter um filho. Né? Você vai estar lendo ali que Sara se riu, não acreditou. Imagina, 90 anos de idade já, como é que eu vou ser mãe? E o Senhor promete de fazer dele a grande nação, e vem trazer essa grande notícia, e já a caminho de Sodoma. Né? Então nós vemos aí, após esse fato, que lá no capítulo 19, você vê os 2 anjos indo já à casa de Ló. E aí a corrupção era tão grande sobre a terra que os homens queriam se apoderar desses anjos. Não entendiam que eram anjos, achando que fossem homens comuns, porque eram muito formosos, né? E Ló, assim, na intuito, dentro da sua mente limitada, né, de querer defendê-los, oferece até suas filhas virgens. Mas eles foram ali para anunciar a destruição da cidade. Então eles pedem para que Ló, juntamente com sua família, saia da cidade. E que não se volte a olhar para trás aquilo que estaria ali acontecendo. Só que eu havia falado para vocês que eles eram muito ricos. Você imagina falar, pega tudo que é seu, é diferente, sai e vai. Agora você fala assim, sai com a sua família e não olha para trás. A esposa de Ló, ela se voltou, acredito eu que tenha pensado em tudo que estava deixando, tudo que estava abandonando para que fosse destruído. E ela virou uma estátua de sal. Mas Ló e suas filhas foram para as montanhas, fugiram com medo. Achando que tinha sido exterminado todo o povo, o que as suas filhas fizeram? Começam a embebedar Ló para que tivessem relações com ele, para que viesse gerar novos filhos e dar continuidade a todo esse plano aí de humanidade, né? Então, para que a sua descendência não se acabasse. E esse é um fato importante aí da história. Lá em Gênesis 19, no versículo 37 e 38, nós vemos então aí a origem dos amonitas e dos moabitas nesse fato que acontece.
Eu vou estar lendo aqui, ó. Gênesis 19:37. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou de Moabe. É o pai dos moabitas até ao dia de hoje. O 38. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou de Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então, origem dos povos amonitas e moabitas se deu através da relação das filhas de Ló, né, juntamente com o seu pai. Então, esse é um fato histórico importante. A gente vê depois aí de um ano que o Senhor aparecer, juntamente com os anjos, Sara dando aí a luz a Isaac. E aí, num determinado momento, ela se volta contra Agar e a sua serva, pelo menino Ismael ter debochado de Isaac e numa festa. Então, o que ela faz? Pede para que lance-os fora e eles vão ao deserto, mas Deus teve misericórdia, tanto que abençoou Ismael como príncipe também. Né? Deus não podia, não foi culpa de Ismael. Agar não escolheu ser mãe no lugar de Sara. Sara deu a sua serva a Abraão. Então, passando a trajetória, né, foi preservado aí Ismael pela misericórdia de Deus. Nós vamos ter Isaac ser pedido por Deus como sacrifício. Então, olha só como é interessante essa parte, né? O Senhor faz dele já pai de Isaac, mas no finalzinho aqui do bloco, ele vem com a promessa de que ele seria pai. No final do bloco, ele pede essa mesma criança como sacrifício a Deus. E Abraão foi muito temente ao Senhor. E ele foi lá levar seu filho em sacrifício. E no último instante, Deus então provê um cordeiro. Né? Será que eu e você teríamos coragem de ir até o último minuto, crendo que Deus proveria, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre? Fica aí para nós pensarmos. Na quinta parte, esse quinto bloco, então, nós vamos ver o falecimento de Sara. E aí Abraão se preocupa em arrumar já uma esposa para Isaac. Encontra aí dentro da sua descendência Rebeca, pede para que aí seu servo, seu escravo, com algumas regras estabelecidas para encontrar uma esposa para o seu filho, consegue então, dentro do plano de Deus, que Rebeca venha a se casar com Isaac. Abraão se casa novamente aí com Quétura e após morrer, ambos seus filhos levam o pai a ser enterrado junto de Sara. E aí agora eu queria falar para vocês de algo bem interessante, que é uma história muito bem conhecida. Seria Isaac tem filhos gêmeos. E quem é? Nada mais, nada menos que Esaú e Jacó. E Esaú, irmãos, vendeu a sua primogenitura a Jacó por um prato de cozido. Jacó era mais humilde. E no caso, como eu posso colocar aqui, Abraão, ele era mais apegado, Isaac era mais apegado a Esaú, né, o primogênito. Já no caso da sua esposa Rebeca, a Jacó. Imagina, né? Naquela época, a mãe era mais apegada ao filho que nasceu depois, embora ambos nasceram, entre aspas, juntos, mas valia a primogenitura daquele que saiu primeiro, do que nasceu primeiro. Então ele queria muito, Jacó queria muito isso para ele. E aí, vindo um dia do campo, Esaú com fome, queria comer e viu que Jacó estava cozinhando, então ele ofereceu ali esse prato de cozido, mas com uma condição. Hoje a gente faria assim, falaria assim: ah, tá bom, eu te dou isso aqui que eu estou fazendo para você comer, mas você faz isso para mim? Será que dá para você ir em tal lugar? Será que dá para você limpar tal coisa? Não. Naquela época, olha o que ele quis, a primogenitura de Esaú. E Esaú trocou. Você vai ver aí que ele troca lá no capítulo 25, do versículo 29 ao 31,
Esaú vendendo a sua primogenitura, quando vem então do campo aí com fome, por um prato de cozido. Mais à frente, nós vamos ver no capítulo 29, Jacó trabalhando para Labão com o intuito de se casar com sua filha, Raquel. Só que ali, pela tradição deles, quando ofereciam a filha para casar, deveria ser a mais velha. Então, primeiro a filha mais velha, depois a mais nova. Então, no caso, o que nós temos? Jacó casando com Lia. Posteriormente, ele passa a trabalhar para Labão mais 7 anos para poder ter direito a se casar com Raquel. Durante esse período, esse homem humilde se torna um homem rico. A gente vai ver ele se tornando um homem de posses, né? E aí, lá na frente, um pouco mais à frente, nós vamos ver aí em Gênesis 32, a mudança do nome de Jacó para Israel. Como é que isso se deu? Gênesis 32, 22, você vai ver lá que Jacó, ele vai lutar com um anjo até o romper da noite, quase amanhecer. E, irmãos, eu gostaria de estar lendo, só um instante, 32, Gênesis 32, para que a gente venha entender aqui o raciocínio. Então vamos lá. Gênesis 32, 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Olha só, a coxa de Jacó, ela foi deslocada durante essa luta que foi até o romper do dia. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó. Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, diz, rogo-te que te chamas. Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, né? Então, olha só, foi até o romper do dia. Então, Deus ali muda o nome de Jacó, que significa enganador, para aquele nome chamado Israel, que é aquele que luta com Deus. Então, nós vemos esse parcial desse fato importante da mudança do nome de Jacó para Israel. E aí nós vemos então depois a origem, né, das 12 tribos de Israel, que seriam esses filhos de Jacó, que já estava com o nome Israel. Tem um fato interessante aqui, eu gostaria que você abrisse, deixa eu dar uma consultada, Apocalipse capítulo 7. Abra em Apocalipse capítulo 7, versículo 4 em diante. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, de todas as tribos dos filhos de Israel, que era Jacó. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Aser, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Isacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000 e da tribo de Benjamim, 12.000 foram selados. E esse fato aqui é importante porque a grande... Eu não vou entrar nesse mérito dos 144.000, né, que foram o número dos selados aqui em Apocalipse. Então, as 12 tribos, filhos, aí nós vemos então
de Israel, né? E Israel, que aqui nós temos que era Jacó. Ele teve 4 esposas, irmãos, Lia, Raquel, Bilá e Zilpa. Então, desses 4 casamentos aí nós temos 12 filhos que foram originários, então, dessas 12 tribos. E seus filhos, né, nós vemos aqui, tentam dentro dessa trajetória de Gênesis matar quem? José, com ciúmes. Conhece, a gente vai ver a parte depois do capítulo 32 aí, nós vamos ver a história de José, mais um pouco à frente, que ele é vendido, toda a sua trajetória com ciúmes, seus irmãos vendem José, que era muito querido de seu pai, né? E ele passa por momentos de dificuldades, depois de vendido, tentam matá-lo, não consegue, vendem ele, e aí ele vai parar na casa de Potifar, assediado por sua mulher, e vai parar na prisão. E há toda uma trajetória, ali tem o padeiro, o copeiro, e toda uma trajetória, um plano de Deus sobre a vida de José. Enfim, José tinha o dom de interpretar sonhos e após interpretações, né, dos sonhos do padeiro e do copeiro, o copeiro retorna até o palácio, o padeiro acaba morrendo, que foi essa interpretação, e passa um determinado período, no faraó, que numa necessidade de entender o sonho que tinha e nenhum dos seus magos da época conseguia decifrar, ali o copeiro se lembra de José na prisão, que é levado até Faraó e interpreta o sonho dos 7 anos de bonança e de escassez. Você vai estar vendo aí depois, lá do capítulo 32, até o último capítulo aqui de Gênesis, toda essa trajetória aí envolvendo José. E aí nós temos que ver que tem um intuito todo esse plano, né? Nossa, mas Deus permitiu José ali passar por tudo isso, Deus cuidou ali naquela prisão, e depois ele é instituído governador do Egito. Mas para que tudo isso? Como houve 7 anos de bonança e depois 7 anos de fome sobre a terra, quem se preparou? O Egito. E o Egito passa a vender alimentos. Então nós temos aí os demais filhos, as demais tribos aqui, sendo que alimentada por essa estratégia que Deus fez com José, né? Levando José a ser governador para que seu pai e seus irmãos, juntamente com todo aquele povo, com todas as suas tribos, né, não morressem de fome, porque já não havia alimento. Então é o plano perfeito, né, irmãos? Vindo da parte do Senhor. E na época que seus irmãos ali se deparam com José e querem saber se José estava bravo por terem feito aquilo, se não tinha ira contra eles, José entendeu o plano de Deus, que fez com que ele fosse levado até o Egito para se tornar governador, para que pudesse esse povo ser alimentado. E depois veio todo esse povo para o Egito e foi cuidado, e ali permaneceram e morreram José e seus irmãos. E a gente tem essa parte da trajetória aí, né, onde ali permaneceram. Então, esse quinto bloco também tem um fato bem importante aí da história. Então, Gênesis não é só o livro dos começos, mas também das instituições e relacionamentos humanos, né? Nós vemos aqui que houve o princípio, aí já começam os relacionamentos, Caim que mata Abel, e aí você vê toda a corrupção até Noé, né? E Deus vai instituindo depois leis. A gente vê ali quando o Noé sai da arca, e depois nós vamos estar vendo mais à frente também com Moisés. E aí instituídas as famílias, instituído toda as famílias, né, os patriarcas. Então tem uma trajetória aí do início da humanidade. A insatisfação de Gênesis e a sua autenticidade são demonstradas por Jesus, né? Dados arqueológicos, então nós temos aí a existência comprovada dos povos antigos, né? O autor demonstra conhecimento, né? Embora não se possa afirmar,
mas presume-se que possa ser também Moisés, juntamente com os outros livros que ele escreveu, mas não podemos afirmar. Nenhum propósito de dar esse sumário da história da revelação do princípio, do cativeiro ao Egito. Então, assim, a ponto de que nós colocamos aqui, ó, serem levados cativos, né? Os israelitas serem levados cativos para o Egito e estarem a ponto de se tornar nação teocrática. O que é uma teocracia? Teocracia é um governo regido por Deus, né? Democracia, o povo deveria ser, né? O povo, então, ali em comum acordo, a gente faz com que o governo seja maleável, né? Não é uma ditadura, por exemplo, que é imposta. Então, teocrático é um modelo de governo onde Deus tem o controle, ele rege ali a sua vontade. Então, tinha já a ponto de se tornar essa nação. Deus é o criador, a gente vai ver dois fatos específicos aqui em Gênesis, né? Que primeiro é o Deus criador, que criou todas as coisas. E depois um fato específico como o Deus zeloso, o Deus atencioso, o Deus de relacionamento. Nós temos esse fato. Posteriormente, entrando aqui já no livro de Êxodo, brevemente também, nós temos o segundo, que é Shemot, Êxodo, né? O segundo livro da Torá, significa saída. Saída da onde, né? Deus tirando aí, irmãos, o povo cativo do Egito. O que aconteceu? O faraó já não se lembrava mais, né? O faraó, um vai, o outro vem, é instituído, né? Falecia um faraó, vinha outro na sequência, instituído, feito toda aquela celebração, não diria celebração, né? Todo rito para que um homem se tornasse faraó. E aí a gente vê que faraó, ele se esqueceu de tudo aquilo que José fez pelo Egito, né? Sobre quanto o Egito se tornou rico quando José foi governador. Porque no caso aí os israelitas já cresciam em grande número. E isso virou o quê? Uma ameaça, né? Nós vivemos numa sociedade hoje que nós não podemos exercer a xenofobia, né? Pessoas que vêm de outros países, nós estamos repelindo, vendo com olhos diferentes. Mas pare e pensa no dia de hoje. Nós temos diversos povos sendo acolhidos pelo Brasil, e se você vive aí num bairro onde você vê pessoas, né, estrangeiros, chegando em grande número, se você não tiver na visão de Deus, você vai falar o quê? Ô, peraí, né, vai tomar meu emprego, ó, tá se apossando da nossa terra. Essa é a visão do homem, né? Na visão de Deus, nós estamos aqui para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Agora você imagina esse povo no Egito, vendo crescer em grande número os israelitas. Então era uma ameaça. Então o que acontece? Após a morte de José e seus irmãos, Faraó começou o quê? Escravizar Israel, o povo de Israel. E aí, nessa tentativa de escravizar, ele exerce uma tirania assim sobre o povo e vem até dando ordem às parteiras. Nós vamos ver lá no capítulo 1, logo para o capítulo 2, para que os filhos homens, né, homem como cabeça, naquela época, fossem mortos quando nascesse. Só permanecesse as mulheres. Elas não obedecem aí a essa ordem. E nós vemos então o nascimento de Moisés, e na tentativa de salvar Moisés, ele é colocado ali no rio Nilo, e no plano de Deus, quem retira Moisés do Nilo é a filha de Faraó, tornando ele aí um neto, entre aspas, de Faraó, criado aí com toda a pompa. Mas o que acontece? A gente vai estar vendo, eu vou estar passando aqui o slide, até eu falei do seu líder Moisés, então as 11 partes, perdão que eu não passei antes. Então vem a lei do recém-nascido, a filha de Faraó tira ele das águas e cria como neto. Como os israelitas eram maltratados, Moisés, vendo aquilo, acabou agredindo um egípcio que, por um incidente, morreu. Então ele foge dali, né, para Midian, se casou com Zípora, filha do sacerdote Jetro.
E diante de uma sarça ardente, Deus começa a traçar o plano de Moisés como libertador. Então Deus se apresenta e apresenta aí que Moisés ia ser usado para salvar o povo de Israel. E faz até ali um dos seus milagres, fazendo com que, como eu posso dizer, confirmando a fé de Moisés, a vara vira cobra e depois a cobra novamente vai virar vara, né? E a gente vê ali no capítulo 4, no versículo 10, voltando aqui, capítulo 4, versículo 10. Deixa eu estar abrindo aqui em Êxodo, só um instante. Que Moisés era pesado de língua. Lá no versículo 10 do capítulo 4, ele fala assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então nós vamos ver lá no versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará o seu coração, né? E tu, pois, lhe falarás e lhe porás a boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Então, Deus levanta aqui Arão, irmão de Moisés, para estar com ele nessa jornada de libertar o povo cativo. Porque ele era levita, ele sabia falar, e aí diante de Faraó, imagina, Faraó e toda aquela comitiva, todos os seus magos, né? Você está diante de um Faraó. Tem que saber conversar, se comunicar. E Deus iria, durante esse período, falar o que precisava. Então, ele leva Arão a ajudar. Então, ambos se apresentam diante de Faraó. E aí fazem ali, estende o seu cajado, que vira serpente. E também os feiticeiros o fazem. E inicia, então, a grande trajetória das pragas. Porque, de princípio, o Faraó resistiu e não foi logo amolecendo o coração para libertar o povo. Então é enviada por Deus ao Egito 10 pragas. Nós vamos ver aí nessa trajetória de Êxodo. Você vai estar lendo lá depois a transformação das águas do Nilo, em sangue, surgimento das rãs, dos piolhos, das moscas, serpentes em rebanho, aparecimento de sarna nas pessoas, chuva de granizo, gafanhotos, né? Escuridão. E por último aí a gente vê a morte dos primogênitos. Quando tem a morte dos primogênitos, então Faraó liberta o povo, né? Nós vamos estar vendo aí, né? Concede essa liberdade e o povo caminha pelo deserto. Olha só as maravilhas de Deus já acontecendo. O deserto de dia é muito quente, à noite extremamente frio. Então, de dia, nuvem, à noite, coluna de fogo para iluminar e aquecer, né? Então, Deus cuida o tempo todo. Aí, o coração de Faraó, nesse meio termo, ele é endurecido, persegue então os israelitas. E sobre o Mar Vermelho, então, Moisés estende ali a sua mão e o mar se abre ao meio. E esse povo aí, numa grande trajetória, não foi coisa de 5 minutos, foi uma grande trajetória aí. Eles passaram então de pé seco e vinha então o exército de Faraó atrás. Quando esse povo passou, Deus fechou então o mar e todos ali morreram, né? Houve um período muito difícil para Moisés, né? Tem um ditado até do mundo aí popular que o povo diz, né? Paciência né, de Jó, de Moisés, né? Porque, irmãos, você imagina aí, né? Guiar esse povo todo nessa travessia e esse povo murmurando, né? Porque houve, irmãos, murmuração. E ali quando ele sobe ao Sinai, nós vemos aqui, no capítulo 20, versículo 10, nós vemos que é dado os 10 mandamentos a Moisés. Então ele sobe, era instituído, mas havia uma grande dificuldade por parte do povo, né? O povo queria voltar para comer cebola no Egito e para ser escravo novamente, porque para o Egito eles não seriam libertos, né? Houve sempre a ingratidão. Será que é diferente dos dias de hoje, né?
Então, nós vamos ver aí, rapidamente, no capítulo 20 de Êxodo, no versículo 10, então, instituída aí os 10 mandamentos. Só um instante, vou estar folheando aqui. Capítulo 20, versículo 10. Então, nós temos aqui, ó. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem e escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus ou embaixo da terra, das águas da terra. Não adorarás e nem lhes dará culto, porque eu sou o teu Deus. Então, nós vemos, né, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Deus zeloso. E aí você vai poder estar lendo lá e vai vir todos os 10 mandamentos. Senhor, né, amar o próximo como a ti mesmo, não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar. Esteja lendo ali no capítulo 20, irmãos. Leia todo o capítulo 20, pelo menos até o versículo 17, para você estar encontrando aí os mandamentos. Então, dentro dessa trajetória de Êxodo, nós vemos aí, são 40 capítulos, depois dos mandamentos, o Senhor começa a dar direcionamento da construção do tabernáculo, que era a casa de Deus, não poderia ser construído de qualquer forma. O Senhor deu todos os detalhes de medidas, o que deveria haver dentro. Os utensílios já vieram do Egito juntamente com o povo, eles trouxeram para que viessem, né, fazer aí da forma correta a construção do tabernáculo, para que houvesse então sacrifício. Qual que era o intuito do tabernáculo, né? Que as pessoas oferecessem sacrifício pedindo perdão a Deus dos seus pecados e ofertas pacíficas, ofertas de gratidão, né? E deveriam ser cumpridos cada detalhe, né? Hoje nós, para fazer uma construção, queremos que o nosso pedreiro cumpra cada detalhe. Imagina ali naquela época os artesãos, todos os envolvidos para poder construir a casa de Deus, né? Então, o tabernáculo, Mishkan, era dividido em 3 partes: átrio, lugar santo, o santo dos santos. O átrio com altar de bronze, uma pia de bronze, o santo, lugar santo com uma mesa dos pães da proposição. O que é pães da proposição? Seriam 12 pães, cada um representava uma tribo, das 12 tribos, proposição perante a face de Deus. Então, por isso chamado de pães da proposição. Então, pães que estavam perante a face do Senhor, representando ali as tribos. Um candelabro de ouro, um altar de incenso, um véu que separava o lugar santo dos santos. E o santo dos santos, onde estava ali então a arca da aliança. Então, esse livro de Êxodo, ele é dividido em 5 partes, podemos dizer assim, né? 5 blocos. Aí a parte da escravidão. Aí nós temos o período das pragas, a saída ali do Egito, a lei que é dada, então os mandamentos e a construção aí do tabernáculo e a finalização desse propósito aí até o capítulo 40, quando é dada a ordem da construção e ele é finalizado. Então, o propósito da escravidão representação fiel do pecado e redenção por Cristo. No Egito, Israel podia se multiplicar em números sem absorver a cultura pagã, né? Porque Israel vinha crescendo e não necessariamente deveria se comportar como um egípcio, então por isso se tornava aí uma ameaça. E na saída do Egito eles ganham os seus materiais necessários para a construção, tudo aquilo que eles já tinham, né, irmãos? Já vinham guardando, pegam suas coisas e saem, né? O poder de Deus foi grandemente manifesto na redenção aí da escravidão. Nós vemos aí, deixei até um versículo anotado, Êxodo, deixa eu estar abrindo a Bíblia aqui, para que possamos estar lendo. Êxodo 9, versículo 16, que diz assim:
mas deverás para isso mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado toda a terra. Então, o poder de Deus foi grandemente manifesto, né? Deus preserva esse povo aí. E a gente vê a sua grande manifestação de poder. Então, nós temos aí, então, Gênesis, princípio, criação, né? Trajetória de Noé, Torre de Babel. Passamos aí pela confusão das línguas, né? Instituição dos povos moabitas e amonitas. Antes, nós tivemos da instituição dos povos a destruição de Sodoma e Gomorra. Depois aí, né, nós temos o momento de Abraão ser provado. Temos o fato de Esaú vender a sua primogenitura a Jacó. Jacó lutou com o anjo e muda seu nome para Israel. Deixa de ser o enganador e passa a ser aquele que luta com Deus. Depois tem os seus filhos aí que instituem as tribos, como a gente viu nomes até, né, ali em Apocalipse. E um dos seus filhos, depois José, com um plano de salvação para que as tribos, né, os seus filhos não morressem de fome juntamente com Israel, que era Jacó, seu pai. Devido à escassez, a 7 anos de fome, tinha dinheiro, mas não tinham o que comer. Então Deus salva aí o povo. Finalizando aí então, quando morrem no Egito, porque estavam todos morando ali, o livro de Gênesis, iniciando o Êxodo, com essa ameaça que já os israelitas ofereciam aos egípcios. Então nós vemos aí Faraó tentando exterminar o povo, o nascimento de Moisés, saindo do Nilo, se tornando neto de Faraó, depois de matar o egípcio, foge e mais adiante Deus se apresenta diante de uma sarça ardente e ele é levantado a salvar o povo que estava cativo. Nesse período, o Senhor, com o endurecimento do coração de Moisés, envia as pragas e esse povo é liberto. E mais à frente é instituído os mandamentos para que fosse as leis que o povo deveriam seguir naquela época, né? E depois dos mandamentos nós vemos aí uma trajetória da construção do tabernáculo, cada detalhe que Deus ordena até a sua construção, finaliza Êxodo. Então, irmãos, finalizamos aqui mais uma aula. Depois voltaremos num outro bloco com Levíticos, né? Números e Deuteronômio, finalizando então essa segunda parte de Pentateuco. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. E eu agradeço aí por mais uma aula, né? Fique conosco. Deus abençoe e até mais. Amém?